fazemos parte da Rede Jovem Salvador e vamos dar início ao Entre Jovens, uma série de vídeos onde vamos debater vários temas referentes ao proceder do cristão na atualidade. Eu falo que é isso, a ideia do Entre Jovens é falar um pouco do cotidiano de jovem para jovem, dando sugestões, opiniões, lembrando que a gente não é dono da verdade, mas a gente vai abordar um pouco sobre o que a gente acha do que é o cotidiano cristão, o que é que a gente acha como deve ser a conduta do cristão, principalmente jovem, que vive muita coisa no seu dia a dia, não é? É isso aí, galera. E o tema de hoje é o jovem cristão na universidade, como ser influência. Então vamos nessa, pessoal. Todo mundo precisa de um manual, né? E o manual do cristão é a Bíblia Sagrada. Lá em 1 Pedro 3,15, Pedro adverte acerca de você estar preparado, com mansidão e com temor, para responder às dúvidas que as pessoas vão ter no seu cotidiano, glorificando a sua fé. Beleza? Então acho que a gente, pelo menos, tem que estar preparado para o que nós venhamos lidar na frente, independente de ser faculdade, independente de ser rua, qualquer lugar. A gente precisa estar preparado. Será que nós estamos preparados? É isso, e a faculdade ela é um ambiente diferente para jovem, porque a gente vai lidar com diversas culturas, diversas pessoas que pensam diferente da gente. Então, a época, né, o período de jovem é muito difícil, porque a gente tem toda aquela fase que ainda está se descobrindo o que é que gosta, o que é que não gosta, o que é interessante, o que é verdade, o que não é. Mas se a gente tem a palavra em nossos corações, a gente vai ter um caminho a seguir. Então a gente tem que trilhar esse caminho até o fim, né? Então haverão algumas pedras e na faculdade a gente vai achar muito isso. Muita pedra. Sim. Engraçado que nesse período de faculdade eu nunca vi alguém com a Bíblia na mão. Você já viu um jovem com a Bíblia na mão nesse período de faculdade? Nunca vi. E muitas vezes debatemos ciência, os professores trazem ciência fazendo uma comparação com o que está escrito. E muitas vezes ficamos à parte, e muitas vezes não temos aquela argumentação, ou então ficamos receosos em falar por conta de algum problema que podemos vir a ter, de estarmos expondo uma opinião que é diferente do que a ciência tem a comprovar, que no caso é a nossa fé. E às vezes também a falta de conhecimento, né? Nem todo mundo chega na faculdade preparado, por isso que eu digo para todo mundo, se vai entrar na faculdade, tenha certeza da sua fé, tenha convicção do que é que você conhece, porque lá dentro você já chega na faculdade chopada, calorada, trote, não sei o quê, e se você realmente não chegar lá firme com o que você conhece, você vai ser confrontado o tempo inteiro, por professor, por amigos, você vai encontrar gente lá que é ateu, você vai encontrar gente de outras religiões que vão confrontar com você diretamente, porque a galera fala muito sobre intolerância religiosa, mas os evangélicos também sofrem muita repressão, principalmente dentro da faculdade. E Romanos 12, Paulo já nos esclarece, né? Romanos 12. E não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aí podemos nos perguntar, qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus na nossa vida, na faculdade? Será que ele queria que a gente nós ficássemos omissos? Assim, na faculdade, quando eu falo testemunho, porque o testemunho vivido fala muito mais do que o testemunho falado. Sim. E o próprio Paulo fala aos Coríntios lá, né, que vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, assim, o nosso dia a dia, como nós vivemos, como nós nos colocamos, dita muito mais do que a gente apenas está falando. As pessoas observam muito mais a nossa vida diária do que a gente abrir a boca e falar. Claro, temos o livre-arbítrio e temos que falar também da palavra de Deus como jovens dentro da universidade. Mas a nossa conduta, como nos colocamos diante de certas situações e circunstâncias que a gente vai encontrar, é o que vai falar muito mais. E aí vai ser uma forma de influência na vida de outras pessoas também. Agora eu tenho medo desse negócio de testemunho, não vou mentir não, porque tem muito cristão que nessa de testemunho ela quer se cristalizar e se torna o diferentão. Intocável. O intocável, ninguém pode falar comigo e eu não posso estar ali, eu não posso estar aqui.
Então, você falou de livre-arbítrio e eu acho que a gente pode sim, a gente tem que se interar com as pessoas, até porque a gente vai passar mais tempo com essas pessoas durante 4 anos do que com a nossa própria família. No mínimo são 5 horas por dia. Assim como... Então você tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. Agora, você tem que estabelecer um limite entre você ter um bom relacionamento e você se deixar influenciar, se deixar mudar a sua essência. E é importante também que nessa questão de além de não ser influenciado, tem que saber a maneira com que você vai se importar e falar com cada pessoa. Porque por mais que dizem que fazer isso é errado, fazer isso é certo, a gente não pode sair jogando a pessoa por estar fazendo uma coisa, dizer que está errado, que tu tem que fazer, tem que ser assim. Que isso estaria sendo errado em estar jogando o nosso próximo. É a questão do respeito, né, ao próximo, porque a universidade, como foi falado, encontramos vários tipos de pessoas. Então o respeito ele está acima de tudo. Eu falo sempre que uma coisa é a gente expor o que tem na palavra, outra coisa é impor. Quando eu exponho, eu estou respeitando a vontade do outro e estou mostrando para ele a verdade. Agora, se ele vai querer viver aquilo ou não, vai ser da parte dele. Então, seja gay, seja ateu, seja o que for, nós precisamos olhar aquela pessoa como um ser humano e mostrar a verdade para ele, aquilo que nós sabemos. Esse é o nosso maior problema. Às vezes tem muitos cristãos que não se colocam no lugar da pessoa. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se nós devemos amar o próximo, o que é o próximo? É somente eu amar Jefferson, eu amar Fabiana, eu amar quem está aqui presente que está do nosso lado? Não, é amar o próximo, quem está do seu lado, quem está ali convivendo com você, participando, compartilhando o mesmo rol. Entendeu? Então você está amando a pessoa não pelo que ela é, mas sim pela presença da pessoa que está ali naquele momento. Eu vivenciei recentemente na faculdade isso. Tem um colega meu, que ele é gay, só que eu não cheguei e disse que eu era cristã. No grupo que eu participo, e a gente bem junto, bem unido, uma outra pessoa falou para ele que eu era cristã. Ele chegou para mim e falou assim: você é cristã? Eu disse: sou. E você não me julga? E você me trata tão bem assim? Eu disse: meu filho, é o que eu tenho que fazer com você. Eu tenho que lhe amar muito mais. Aí quando eu falei a ele dessa questão de que eu preciso expor e não impor a ele, e aí ele dizendo que pela maioria das vezes ele sofre preconceito. Então a gente deve olhar o outro com amor e não dessa forma acolher e não afastar. Até porque a palavra de Deus também fala, né, que a mensagem de salvação, a mensagem da cruz, ela parece loucura para os que estão perdidos. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, quando a gente tem consciência de que as pessoas que não conhecem a mesma palavra que nós conhecemos, elas precisam de amor. Às vezes a carência, às vezes o que elas tentam substituir com as caloradas, com as festas, com aquelas conversas em meio de corredor que não edificam em nada, às vezes é um vazio que falta, que é o amor de Deus. E é esse o amor de Deus que nós temos, que nós precisamos compartilhar. E aquela coisa que falou assim sobre o testemunho, era isso. A gente não pode se afastar e dizer assim: eu não vou porque eu sou crente, eu sou melhor, não vou falar com ninguém. Não é isso, até porque Jesus, ele falava com todo mundo. Ele falava com as prostitutas, ele falava com o samaritano, ele falava com quem onde ele passasse, ele falava, e ali ele estava presente, ali ele deixava a marca dele. Mas a gente também tem que ter noção de que Jesus, ele escolheu os 12, que eram as pessoas que deveriam andar com ele. É aquela coisa, as nossas amizades dentro da faculdade também vai influenciar no nosso testemunho. Você pode falar com todo mundo, você pode estar bem com todo mundo, mas escolha aqueles também que têm afinidade de pensamento, de valores, os mesmos valores que você. Porque isso vai fortalecer a imagem que você vai passar sobre o evangelho dentro da instituição. Temos muitos casos também de cristãos que escondem a sua identidade na faculdade, receosos pelo que os outros podem pensar e ainda assim serem taxados de chatos, santarrões, e muitas vezes se veem discriminados de não poder mais estar naquele meio. E o Senhor, ele sempre nos alerta, né, sobre essas questões. É o chamado cristão 007, né, o agente secreto. Porque, por exemplo, eu tive uma vivência de 4 anos na faculdade e na minha turma tinham 9 cristãos. Curiosamente, assim, eu me dei muito bem com um que foi meu amigo até o fim da minha permanência. E a gente tinha gostos muito parecidos e
tínhamos a essência de cristão, lógico, tínhamos um gosto muito parecido que, assim, a gente gostava de jogar dominó, gostava de jogar bola, a gente gostava de assistir jogo de futebol na lanchonete, coisa que os outros cristãos não gostavam, e a gente achou uma turma que gostava, que não era cristã. Só que quando a gente fazia isso, tinha pessoas que gostavam de beber, tinha pessoa que fumava, são hábitos que não são comuns ao cristão. Então, a gente tinha essa preocupação de fazer o que a gente gosta dentro de um limite, de interagir com aquela galera até um limite, porque a gente não podia se deixar ser influenciado. Então, eu acho que impondo um limite, a pessoa consegue viver tranquilamente numa faculdade. Agora também eu conheço exemplos de pessoas, de cristãos que começaram hoje eu vou perder uma aula para ir ali no bar com a galera, não vou fazer nada. No outro dia, eu vou beber, vou experimentar aqui. Você não bebe não? Porque querendo ou não, a gente sofre muita pressão. Não bebe por quê, rapaz? Tô me solando aqui, pai. Exato, é uma besteirinha, né? Aí a Bíblia não deixa ficar bêbado. Isso é verdade, você não pode ficar bêbado, mas aí você toma uma. Porém, a Bíblia fala pra duas. gente fugir da aparência do mal, né? Exato, aí você toma uma, toma duas, quando vai ver no outro dia você tá tomando 3, sem querer, você já tá bêbado. Sem querer. Não ficar bêbado querendo. Então a gente tem que correr dessa barreira. E eu sempre procurei isso, sempre mantive um bom relacionamento, mas tentando fugir assim, porque eu sabia qual era o meu limite, entendeu? Claro. É aquela questão do autoconhecimento, né? Você entrar firme na sua fé, consciente do que você está indo fazer lá, porque a gente não vai. A Bíblia fala que nós somos bocas de Deus, né? Temos que testemunhar nessa terra, somos testemunhas. Independente de o intuito da faculdade ser a questão do aprendizado, a gente tem que chegar lá sabendo que nosso papel também lá é pregar a palavra de Cristo, é ser testemunha do Senhor, e é o nosso comportamento que fala mais do que o que a gente vai dizer, né? Como o Silmar estava falando. E assim, a própria Bíblia diz, né, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me edifica. Quando temos o conhecimento da palavra, nós começamos a entender quais são as nossas limitações. Então, o que é que me edifica? Onde é que convém que eu esteja? O que convém eu fazer? Na Bíblia nós temos essa resposta. Então, nós sabemos, é uma questão de obediência. Vamos decidir obedecer ou não? Um exemplo maior é Jesus Cristo. A gente fala tanto assim, mas naquela época você andar, você falar com o publicano, era uma das piores coisas, entendeu? E mesmo assim Jesus Zaqueu convidou Jesus para ir para a casa dele, e Jesus foi, sem problema nenhum, entendeu? E Jesus, vamos dizer que lá na casa de Zaqueu, será que não tinha bebida? Será que não tinha essas coisas dentro da casa? Claro que tinha, entendeu? E mesmo assim, será que Jesus se contaminou? Claro que não, ele não se contaminou. Então é tudo questão da gente saber o que fazer. Nós temos que ser o quê? Bem resolvidos. Estamos entrando na faculdade, bem resolvidos na nossa fé. O que é a nossa fé? O que a gente prolifera? Entendeu? E daí então a gente começar a se adequar ao ambiente, não perdendo a nossa essência. Entendeu? Vamos se adequando, se modelando, como o camaleão se modela determinado ambiente, a gente se modelando, se adequando e não perdendo a nossa essência, porque a gente precisa também conhecer a ciência do mundo. A gente precisa saber isso. Agora sim, a gente está falando muito de não se deixar influenciar. Agora a pior parte, a parte mais difícil é como influenciar, como mudar características de pessoas, como passar aquilo que eu tenho como verdade, que é a verdade, para outras pessoas que não acreditam naquilo. Como é que a gente... O Silmar falou no início, né? A questão da teoria e prática. Não somente expormos, mas vivenciarmos aqui. Bom, como a própria Bíblia fala, nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Então, como sal, a gente não pode ser influenciado, a gente tem que influenciar as pessoas. Por isso é que é importante, sim, na faculdade a gente lidar com pessoas cristãs e não cristãs, mas com essas pessoas que não são cristãs, saber a maneira de se comportar, de agir, de se comunicar e o que falar para essas pessoas, para não acabar tendo nenhum tipo de atrito e sim passar nossa influência para elas. Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que vocês curtam e compartilhem o nosso link e fiquem aguardando os próximos capítulos. Abraço! Esse é o Entre Jovens! Hoje é o Jovem Cristão
mas com a prática diária.